Olá, pessoal, tudo bem? Tema muito importante de hoje. A gente vai conversar um pouquinho sobre o que está envolvido nessa relação dos pais com os filhos, né? Acho que é importante para a gente pensar enquanto pais e mães e para os educadores também, né? Entenderem um pouco o que é que permeia esses relacionamentos. E para o bate-papo de hoje, eu convidei uma pessoa incrível, adorei conhecê-la e eu tenho certeza que vocês vão gostar também. Ela foi me apresentada pela Paula. A Paula já veio aqui, já fez live com a gente. E é essa questão incrível que acontece com a internet, né? Então, desde que eu comecei a fazer as lives, elas não ficaram só no meu conhecimento das pessoas, mas sempre alguém que vem fazer live comigo acaba dizendo: puxa, eu conheço uma pessoa, ia ser tão legal se você chamasse, enfim. E eu acho que isso que é incrível, que se não fosse pela coisa tão difícil da pandemia, talvez não tivéssemos essas oportunidades, né? Então, que bom. Ela já tá por aqui, vou chamá-la, ela vai se apresentar para vocês. Oi, Ana Carlota, tudo bem? Muito obrigada pelo convite. Bom estar Mas aqui. eu que agradeço você ter aceito esse convite. Eu estava contando pro pessoal que a Paula, que foi ponte, né, desse nosso encontro, Sim, e as lives são sempre assim, é um encontro, né? E quando a gente vai para o encontro, a gente nunca sai do mesmo jeito que a gente chegou, né? Então, o é. gostoso do Eu ia, encontro. eu ia até pedir permissão para contar como é que eu conheci a Paula. A Paula, ela, em algum momento, assistiu alguma palestra minha, na época em que havia palestras ao vivo, e aí ela me convidou para dar uma palestra na escola onde ela é coordenadora, ou Uhum. ao menos era na época, e eu fiquei absolutamente chocada. Foi a escola pública mais limpa, mais organizada, mais impecável que eu já vi. E nunca, eu dei palestras em muitos ambientes, Uhum. nunca num ambiente público teve tanto público, ou seja, a divulgação deles deve ter sido tão impecável, incrível quanto era toda essa arrumação do ambiente. Então, tem algumas pessoas que nos marcam de diversas formas, né? Sim, A, sim. a Paula me marcou desde o início como, uou, essa pessoa realmente, quando faz as coisas, faz questão de fazer muito bem feita. É. E ela é muito afetiva, muito querida, né? Muito, 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 Então, exatamente. isso deixa a gente muito à vontade. E ela, Ana, você precisa conhecê-la, você vai ver, vocês vão se dar super bem. Achei muito lindo. Então, somos uma bela dupla caipira, Ana e Ânia. Isso aí, exatamente. E começa assim. Quando eu falei com você por telefone, eu disse que eu estabeleço depois um vínculo com as pessoas que vêm, que fizeram parte de de alguma forma da mentoria, né? Que isso é muito importante para mim, porque a É, questão é essa do relacionamento, né? Do que é humano, que é o mais importante. E então eu espero que hoje seja o começo aí de uma bela amizade. Ania, conta pro pessoal, você está falando de onde? eu estou, neste momento, eu estou em Brusque, Santa Catarina, que é a minha cidade natal, mas eu moro em Brasília, eu moro há mais de 25 anos em Brasília, Distrito Federal. Eu só estou, neste momento, como você disse, a pandemia nos permitiu algumas coisas, e é pela primeira vez em 25 anos, com as filhas já maiores, que eu posso passar um tempo com os meus pais, porque agora eu posso trabalhar online, entendeu? Então, o Sim, presente de pandemia foi esse. legal, legal. E É foi em isso, Brasília que você conheceu a Paula, né? A Paula é de Brasília. exatamente. Que é Legal, onde eu moro. Volto para lá dentro de alguns dias. Então, maravilha. Então se apresenta para o pessoal que está aqui assistindo a gente. com prazer. Então, meu nome é Ânia, se escreve Anja, parece nome de gringo, mas eu sou bem brasileira. Eu digo como arroz, feijão e mandioca. Eu sou, então, catarinense de Brusque, sou psicóloga de formação e sou mãe de três. E sou terapeuta familiar, então eu trabalho principalmente com
pais com filhos pequenos, em geral, nos últimos anos, meu trabalho tem se focado muito nesse trabalho de apoio aos pais, que são esses pais comprometidos, bem intencionados, atentos aos filhos, mas que nem por isso as coisas às vezes andam como eles queriam, né? E também sou terapeuta de casais, atendo muitos casais, e também individual. Mas, enfim, a minha formação é na linha sistêmica, né? E Legal. sou, como você também, eu sou realmente encantada pelo trabalho. Eu digo, o meu sonho, a minha missão é salvar a cada família, salvar alguma criança da pecha de ser a criança problema, a criança que não deu certo. E, de certa forma, também resgatar os pais desse medo que tantas vezes surge quando a criança não se comporta como eles haviam esperado, de que haja algo errado com esse filho ou essa filha e que o problema seja muito grande. E a minha grande alegria é quando eu posso ajudá-los com algumas informações e estratégias a saírem desse lugar que se tornou pesado e tenso para todo mundo, e que eles percebam que há, sim, formas muito mais leves e fáceis de conduzir essa relação tão tão esperada por tantos, né? E ao mesmo tempo tão desafiadora, e que isso possa ser, sim, que eles possam ser pais amorosos e firmes. Digo, a Legal. gente não tem que ficar escolhendo se eu vou ser um pai ou mãe autoritário ou permissivo. Eu acho que nenhum dos dois dá certo. O que eu acho que o que a gente anseia é por podermos ser pais que, assim como educadores, de modo geral, né? Eu digo, às vezes a gente acha que vai ser pai e mãe, só no meio do caminho descobre que vai ter que ser educador também, né? Na posição Exatamente. de mãe e pai, você vai ter que educar também. E para isso a gente às vezes não tem conhecimento, não tem Claro, ferramentas. claro. E eu acho que isso é fantástico, esse bate-papo nosso, porque algo tão especial, essa oportunidade de ser pai e mãe, né, na vida, seja biológico ou não, mas essa possibilidade de conexão, e uma experiência de amor única, de ambos os lados, né? Eu acho que é sempre uma experiência amorosa única. Então, quando você fala dessa forma, eu fico tão feliz, porque é exatamente isso. Alguns pais nos ouvindo, e às vezes eles ficam tão exaustos, né? Que eles acabam não conseguindo aproveitar esse momento, né? E que de alguma forma pode depois ficar nostálgico. Então, antes da gente começar a falar do assunto, eu vou convidar as pessoas que estão assistindo a gente para pensar se elas têm alguém que elas não chegaram a pensar, que agora a gente começou a falar, de repente elas falam, puxa, olha, tem uma amiga que gostaria de ouvir essa live. Então as pessoas convida para vir aqui agora, né? Dá tempo que a gente vai começar. Então é só enviar esse aviãozinho aí que tem aqui embaixo do direct, manda para essa sua amiga, para esse seu amigo, e depois, quem precisar, vai estar salvo no IGTV, não tem problema, mas dá tempo aí de você convidar. Para quem não me conhece, que é a primeira vez que está entrando aqui em contato com a mentoria, porque eu sei que tem convidados da Ania que chegaram aqui. Então, como ela mesmo disse, eu sou Ana, né? Ana Carlota, psicóloga educadora, e a mentoria é esse lugar de encontro, né? Então, também, se você achar que você puxa, eu gostaria de participar desse encontro, então manda uma mensagem para mim que a gente faz o encontro ao vivo, mas não coladinho. Um dia a gente vai fazer coladinho, hoje ainda não. Querida, então vamos entrar no nosso assunto. Eu tenho, como educadora, né? Ao longo dessa jornada, eu vi muitos pais com esse desespero, né? Puxa, como é que eu vou fazer? Porque muitas vezes eles têm uma referência pessoal de filho, que às vezes eles não querem fazer da mesma forma, eles querem fazer de Exato. outro. E aí eles não sabem como, né? E a coisa perde um pouco. Você percebe isso também? Muito, muito. Exatamente. Então, as referências da própria família de origem, né? Quando são referências que são negativas, em geral tem essa coisa, não, com o meu filho eu vou fazer diferente, né? No meu filho, por exemplo, eu não vou bater de jeito nenhum,
né? Eu vou ser amorosa e fofinha, queridinha, e isso, né, vai mudar essa relação. Para aqueles que tiveram uma relação positiva com seus pais, aí eles querem fazer igualzinho como os seus pais fizeram, e às vezes também não funciona, mesmo que a referência seja positiva. E às vezes, eu digo, tem questões que são da nossa cultura mais ampla, né? Os nossos filhos nasceram em outro tempo, com a nossa sociedade funcionando de outra maneira. E eu digo, e eles estão trazendo uns chipzinhos que já vêm de fábrica junto com eles, que meio que bagunçam, às vezes, as nossas expectativas, né? Uma questão, às vezes, eu sinto que, ao menos as 3 que moram lá em casa, elas vieram com um chipzinho que diz assim: igualdade acima de tudo. Então, elas ficam indignadas se alguém é tratado de uma forma desrespeitosa, de cima para baixo, autoritário, e elas também não aceitam ser tratadas dessa forma. Então, às vezes, e aí que eu sinto, foi aí que começou a minha jornada nessa história, porque assim, eu fiz a minha formação e especialização em terapia familiar sistêmica antes de ter filhos. Mas eu acordei para esse desafio quando a minha mais velha, eu tenho 3, né? E a minha mais velha, na época, tinha 1 ano e meio. Então, era o que a gente aqui chamaria, em Santa Catarina, chamaria um toquinho de amarra-bode, né? Pequenininha. Eu lembro que com 1 ano e meio, eu estava... Na minha cabeça, a criança tinha que estar, naquela idade, tinha que estar na cama às 7h30, mas ela passou um período da vida que ela, uns 3, 4 meses, onde era 11 horas, ela só ia dormir às 11. Eu ficava de 7 até às 11 toreando essa criança, tentando levá-la para dormir, contando história, cantando, bababá, enfim. E uma dessas noites, eu realmente tinha perdido as estribeiras, quer dizer, eu estava realmente muito brava já. E aí eu fiz uma cara muito feia, me estiquei toda assim, como querendo intimidá-la, né? E aí ela me olhou, aquele toquinho, ela era linda, com os olhos gigantescos, assim, ela me olhou assim, tipo, com cara de ponto de interrogação, tipo, que é isso que você está tentando fazer comigo, assim? Isso é intimidação, né? E eu primeiro levei um susto enorme, porque eu vi que a tal da intimidação não estava funcionando com ela. E eu pensei, meu Deus, agora que eu sou muito maior que ela, eu não consigo intimidar essa criança, o que vai ser quando ela virar adolescente? Isso vai ser um horror, eu não vou ter controle nenhum. Passou tudo isso rápido na minha cabeça, delinquência juvenil, tudo isso já passou na minha cabeça em 30 segundos. E aí depois, na sequência, me veio assim um alívio e uma profunda admiração. Eu digo, gente, que liberdade que essa criança tem, que hoje eu acho que ainda não tenho. Ela não vai fazer algo que para ela faz sentido só porque eu sou maior e vou intimidar ela. Ela não vai se permitir ser intimidada. Eu fiquei realmente admirada, encantada com essa autonomia. E, ao mesmo tempo, eu também me dei conta, gente, mas como que eu vou fazer isso? Porque eu não tinha a intenção de ser uma mãe que resolve tudo no grito e no tapa. Então, eu digo, se eu não consigo intimidar, que eu pensei que uma cara feia ia resolver, eu não quero gritar e bater, que tipo de mãe que eu vou ser? Como que eu vou conduzir essa criança? Porque eu tinha total clareza, como eu tenho até hoje, da minha responsabilidade na condução e educação dessa criança. Exato. Então, como que eu vou fazer isso sem autoritarismo, sem imposição, sem gritaria? Porque, sem dúvida, eu queria muito ser uma mãe amorosa e eu queria muito que essa criança pudesse se sentir segura comigo. Legal. E foi aí que eu comecei a juntar as pecinhas do que hoje vem a ser o meu trabalho, né? Tentando entender o pensamento, tentando entender como a criança funciona e como que eu poderia, na verdade, ajudá-la para que ela pudesse se tornar a melhor pessoa possível, né? Porque eu acho que é isso que você falou que é fundamental. Eu tenho dois adultos, um menino e uma menina. E eu também percebo, meus filhos têm 27 e 25 anos. Eles ficam muito incomodados com as injustiças e o fato deles serem um menino e uma menina, muito incomodados com diferenças de gênero também, né? Porque o mundo hoje é isso que você falou, é um outro contexto. Mas eu acho que enquanto pais, a gente tem esse pensamento, a gente não quer, lógico, estamos falando aqui de nós, né? Existem muitas
pessoas no planeta, mas assim, de modo geral, a gente não quer ser autoritário e nem desrespeitoso com a criança, com o filho, mas a gente pensa lá no futuro e pensa assim, puxa, mas eu quero que ele tenha valores, eu quero que ele se dê bem na vida, né? E eu acho que esse conflito é algo que eu escuto muito também, né? E a Daniela até riu aqui e disse: penso assim também. Se eu não controlar na infância, imagina depois, né? E a Giovana coloca: que reconhecimento incrível, Ania. Em tão pequeno espaço de tempo, você fez milhões de análises. Parabéns, poucos pais fazem isso, né? É muito legal. Mas eu acho que é isso, né? É esse conflito que os pais vivem. E ao mesmo tempo que eu fui me dando conta ao longo dos anos, é como, né, eu quis muito ser mãe, e fui mãe bastante tarde na minha vida. Então, o desejo de ser mãe era muito forte, e eu tinha talvez essa fantasia de que o meu amor bastaria, o meu amor resolveria tudo, né? Pelo fato de eu amar tão intensamente e estar tão disponível. Digamos para mim, eu tinha vivido uma vida já muito interessante antes de ser mãe, então quando me tornei mãe, eu estava completamente disponível para essa maternidade. Então, coisas que facilitaram as coisas de certa forma para mim, eu sei que nem para todo mundo isso chega dessa forma na vida. Mas eu percebi que só o meu amor não bastaria, que eu teria que entender um pouquinho melhor, né? E é isso que eu me encanto hoje, porque esse é o meu trabalho, como sempre, de novo, às vezes, pequenas informações, onde a gente consegue entender melhor como que a criança aprende. Porque eu vejo, às vezes, né, pais dizendo, porque eu falo e o filho não ouve, eu coloco limites, a criança não respeita, né? E aí eu fui, eu acho que eu descobri algumas coisinhas nesse sentido de como que a gente funciona, né? Uma coisa, por exemplo, que eu percebo, que os pais usam muito um discurso, quando querem colocar um limite, um discurso baseado no não. Então, eu digo, sei lá, não sobe no sofá, não mexe naquilo, não mexe nos cristais da vovó, não sobe no muro. Eu digo, isso é algo bastante contraproducente, porque não é assim que o nosso cérebro funciona. Quer ver? Se eu digo para você, Ana, não pense num balão vermelho. Não é para pensar em balão vermelho, tá? Não é para pensar. Tá cheio de balão vermelho na minha cabeça. E é porque você é rebelde? É porque você não gosta de mim? É porque você é desobediente? Não, é só porque o nosso cérebro, ele funciona com imagens. A nossa fala, a nossa narrativa está constantemente criando imagens. Então, quando eu digo para a criança de 2 anos, não sobe no sofá branco porque você está com o pé sujo, a criança está se imaginando subindo no sofá. E aí, o que ela faz? Ela sobe no sofá e aí alguém grita. E ela se assusta mais ainda e coloca o pezinho bem sujo em cima do sofá para sujar bem. Agora, se eu, adulto, vejo que a criança está olhando para o sofá e que ela está com o pé sujo, ao invés disso, eu posso dizer, vamos brincar no chão? Ou vamos lá primeiro lavar esse pezinho para você poder pisar no sofá? É a mesma coisa que, já que eu não quero que você pense no balão vermelho, que tal? Olha, Ana, eu ontem vi uma bicicleta azul, com um cilim amarelo. Pronto. Foi-se embora o balão vermelho. Então, se a gente lembrar que a nossa fala cria imagens, e as imagens que a gente cria na mente, a gente tende a querer concretizar isso, é um impulso natural. Se eu passar aqui 10 minutos falando sobre açaí, como o açaí é maravilhoso, é gostoso, você vai terminar a live, onde é que eu encontro um açaí? Porque o que a gente imagina com muito detalhe, a gente quer realizar. Então, eu entender isso me poupou muita saliva, muita irritação. Porque aí tudo que eu tinha que fazer, ao invés de ficar de bate-boca sobre o que faz e não faz, eu digo, semeio imagens daquilo que eu quero, para onde eu quero conduzir a criança. Perfeito. Essa foi uma coisa. A Renata tá dizendo assim, ó, pior que é verdade. Aí vai falar, Renata, melhor que é verdade. Melhor que é verdade, exatamente. Porque aí fica fácil de conduzir. Eu posso conduzir,
né? Uhum. E a outra coisa que para mim foi muito interessante, isso, digamos, coisas de neurociência básica, né? Uhum. É entender como funciona o cérebro. Então, por exemplo, entender que quando eu dou bronca em alguém, numa criança ou num adulto também, isso é extremamente contraproducente se eu quero mudança de comportamento. Porque uma bronca, ela ativa o nosso cérebro reptiliano, que é o que está sempre preparado para nos defender, para a sobrevivência. Mas se eu me sinto ameaçada, ele ainda começa a ele ativa, eu tenho um monte de força muscular para brigar, eu sou reativa, e eu paro de pensar. Porque o neocórtex, que é essa parte aqui que pensa, ela consome muita energia, é o mais dispendioso em termos de energia. Então, por uma questão de estratégias de sobrevivência, ao longo dos milênios, o nosso corpo disse: se eu tiver que lutar ou fugir, não vou gastar energia nessa parte que gasta muita energia e vou só colocar toda a energia nos músculos. Mas isso, ou seja, se eu quero que uma criança entenda, que ela reconheça que errou, que ela consiga construir outro comportamento mais produtivo, mais seguro e assim por diante, dar uma bronca é coisa. Não vai ajudar. Na verdade, eu vou só ter alguém que vai se defender, e ela não vai aprender daquela experiência. E aí vai ser um erro que vai ser inútil. Porque eu digo, se um erro serviu para aprender, ele foi útil. Sim. Se a gente não conseguiu aprender e vai ter que repetir o erro muitas vezes, ele se torna um erro inútil. Uhum. E como que a gente poderia, assim, não sei se você tem algum exemplo que a gente poderia trazer essa questão de. Você já deu um exemplo em função do não, né? Que a gente pode usar outra forma, uma forma mais afirmativa e trazendo uma outra opção para a criança, né? Agora, no caso, quando ela fez algo de errado, por exemplo, você tem algum exemplo? Vários, inúmeros. Primeiro que me ocorre dessa história na verdade, eu lembro de uma das minhas filhas que estava aprendendo a andar de bicicleta sem rodinha. Uhum. E na época morávamos numa casa que ficava numa descida de um morro, o pavimento estava molhado e ela entrou no portão e fez a curva muito fechada e caiu e ralou o joelho. Então, número um, a criança que cai. Quantas e quantas vezes em parquinho eu via ser: menino, mas eu disse para não fazer isso e olha só, você se machucou, bem que eu falei. As mães e pais bem intencionados e que, claro, ficam tristes porque o filho se machucou. Sim. Agora, eu digo, vamos lembrar que, na verdade, aquele tombo já caiu, já aconteceu, né? O joelho já ralou, é leite já derramado, certo? Sim. A gente só quer evitar que o leite derrame de novo. Então, o ideal seria que a criança aproveitasse essa oportunidade para entender o que deu errado, para que ela não tenha que cair de novo. Uhum. Então, a primeira coisa é, eu digo, eu quero que a criança entenda o que deu errado. Ou quebrou alguma coisa, sei lá, mexeu, pegou um objeto que caiu no chão e quebrou. O que for. Primeiro, eu não uso o termo você fez isso de errado, eu não reforço o erro. Eu costumo usar uma linguagem mais neutra para não ativar esse daqui, sabe? Porque eu quero continuar conversando com daqui, então eu digo, deu errado. E aí eu começo a perguntar, mas o que você acha que deu errado? E aí é fazer perguntas, porque perguntas também com o tom de voz adequado, elas também dão essa sensação de segurança. Se eu dou sermão e uso uma linguagem corporal intimidadora, o outro já fica só na defensiva. Só na defensiva. De novo, não vai ter neocórtex conversando com você. Você vai estar, no máximo, tendo reação do cérebro do reptiliano. Uhum. Então, deu errado. Sinto muito, faz curativo, dá beijinho no joelho ralado. Se quebrou alguma coisa, vamos pegar a vassoura, vamos pegar a pazinha, vamos recolher, né? Você, a criança junto, lida com as consequências daquilo que ela tem. A criança tem que lidar com as consequências para ver aprendizado, né? Claro. A não ser que seja, claro, uma criança de 1 ano e meio, eu não vou pedir para recolher vidro, mas se ela tiver 5, eu já vou. E aí, o que será que deu errado? E aí o tom de voz é crucial, né? Não é o que será que deu errado aqui, né? Uhum. O que será que deu errado? Então, naquele dia, ela disse, eu acho que
né? Eu fiz a curva muito fechada, eu vim rápido demais. Eu digo, muito bem, uma ótima análise, você realmente, né? Elogiando. E aí eu digo, e aí é o segundo passo. E o que que você vai fazer da próxima vez? Porque eu quero muito que você se divirta com a sua bicicleta e fique saudável, né? Hoje você machucou, mas tomara que das próximas vezes seja só diversão. Então, eu quero criar na mente da cabeça, na mente da criança, essa imagem dela se divertindo, desenvolvendo competências. Então, se ela quebrou o prato quando ela estava ajudando a tirar a mesa, puxa, que legal, você estava me ajudando a tirar a mesa. Só que hoje deu errado. O que que você vai fazer diferente da próxima vez? Que eu quero que você continue ajudando a tirar a mesa. Né? Perfeito. E aí ela me escreve, eu vou mais devagar, vou fazer a curva mais aberta. Que legal. Então, essa história para mim também foi decisiva, porque tem esse impulso na gente porque a gente fica, se o filho se machuca, eu percebo que mães e pais tendem a ficar com muita raiva. Sim. Porque é como. E eu me perguntei muitas vezes, mas por que a gente tem raiva se quem se machucou foi a criança, né? É porque, em geral, a gente acha que eu não fui uma boa mãe ou um bom pai, eu permiti, eu não cuidei a criança. Então, a gente, na verdade, somos muito autocentrados e egoístas, né? Eu não quero me sentir uma mãe ruim. Então, então se eu estou me sentindo mal porque eu sou uma mãe ruim, a culpa é de alguém. Quem está na minha frente é a criança ferida. Exato. Agora, isso nos mantém num círculo vicioso, como tantas outras coisas. Aí as coisas só se repetem, né? Porque se eu dou a bronca, a criança começa a se entender e se imaginar como alguém que é desastrada, que é mal educada, que não presta atenção. E eu não quero que a criança se imagine assim, porque a nossa autoimagem determina muito do nosso comportamento, né? Exatamente. E com certeza não fez, principalmente quando estamos falando, né, das crianças e dos adolescentes, né? Não foi nada tão grave, né? Porque normalmente são situações de aprendizagem, são situações do dia a dia, né? E agora, algumas vezes, para esse pai e para essa mãe, naquele momento, pode ser muito difícil estabelecer essa conversa, né? Dependendo da idade da criança, se esse pai e essa mãe precisa primeiro se acalmar, esperar passar, em determinado momento chamá-lo para conversar, bom, vamos tentar entender o que aconteceu, também é válido? Com certeza, e é crucial, porque para eu poder oferecer esse tom de voz que reassegura, que acalma, que tranquiliza, eu tenho que estar bem primeiro. Se eu ainda estou alvoroçada e transtornada, não vai funcionar. E, realmente, essa conversa sobre o tombo da bicicleta, a conversa sobre aconteceu meia hora depois de, sabe, de curativo, de copo d'água, de cafuné para ficar bem de novo. Então, ela não aconteceu logo depois do tombo. Até porque aí ela seria inútil quando a criança ainda está em dor, quando ela... Porque ela já tá, aí é que tá, a criança já está se sentindo mal. Quando algo dá errado, a criança já está se sentindo mal sozinha. Ela não precisa de ajuda para se sentir mal. Ela já está se sentindo mal. Sim, né? sim. Ela está, na verdade, precisando de ajuda para... Ela, na verdade, está precisando ser socorrida para poder confiar em si mesma, né? Porque senão, então eu nunca mais vou andar de bicicleta, já que quando eu ando de bicicleta eu me machuco. Sim, e acho que esse pai e essa mãe também precisa se acalmar, porque dependendo do que é um susto tamanho, né, Ania, Claro. que nem consegue. Claro. Eu só quero... O Leandro tá fazendo uma pergunta aqui. Ele diz assim, Sim. e para mandar ele fazer as coisas, né? Ele tá até rindo. Não aguento mais. Vai pro banho, vai escovar os dentes, né? Então, eu acho que é uma coisa que os pais também ficam pensando, puxa, e nessa coisinha do dia a dia, como é que fica? Tá, Leandro, me diga qual a idade do seu filho ou filha aí. Qual é a idade? Que aí faz diferença um pouquinho. É uma criança pequena? É menino? Deixa eu ver. Deixa eu ver se ele colocou aqui. Eu acho que ele tem 9 anos, eu acho. Então tá, então deixa eu dar duas dicas, então. Para criança pequena,
É importante a gente lembrar que, em especial até os 7 anos, a criança vive num mundo de fantasia. O Uhum. mundo, a lógica da criança é a lógica da fantasia. E no mundo da fantasia, todas as coisas são animadas. Animadas quer dizer que tem alma, que tem sentimento. Então, assim, o brinquedo, guardar o brinquedo na prateleira, porque esse é o lugar e essa é a ordem, isso não faz sentido nenhum para a criança até os 7 anos. Uhum. Agora, ai, vamos guardar o caminhão ali do lado do Fusca, porque eles são amigos, eles querem passar a noite juntos. Isso faz sentido para a criança. Ou porque, sabe, porque, nossa, ele vai ficar tão triste jogado aí no meio da sala, parece que ninguém gosta dele. Você gostaria que eu Uhum. deixasse você largado no meio da sala? Mas é o seu brinquedo favorito, vamos colocar ele num lugar legal, que ele fique feliz, né? Então, na criança pequena, isso faz mais sentido. Quando se trata, por exemplo, da rotina, tomar banho, trocar de roupa, amarrar o sapato, tem que escovar o dente porque está na hora de ir para a escola, o que for, descrever a rotina, se a criança está resistindo muito, muitos pais têm me dito isso, que fez muita diferença. Quanto menor a criança, mais efetiva é essa dica. É transformar toda essa rotina numa narrativa fantástica. Então, e o Homem-Aranha agora vai colocar o seu uniforme, vai colocar o seu sapato, que vai. E aí ele vai pegar a sua super mochila e agora ele vai, entendeu? Então, essa narrativa para a criança, então, se tiver uns 3, 4 anos, então, nossa, a criança vai que vai. Vai Porque que vai. aí você está falando a língua dela, entendeu? Aí ela não tem por que Uhum. resistir. A Uhum. outra coisa é, se a criança, se essa não, digamos, a gente tem que achar algo que funcione para a gente, né? Nem todo mundo tem esse talento narrativo, mas eu diria a criança, então, que diz que não quer ir tomar banho. Eu ignoro o não da criança, porque o não da criança, principalmente se é na faixa lá de 2, 3 anos, ele tem uma outra função. O não da criança de 2, 3 anos é a criança que está descobrindo que ela e a mãe são separados, que ela e o mundo não são a mesma coisa. É a criança que às vezes ainda brinca de pique-esconde e fecha os olhos e se eu não estou vendo ninguém, ninguém está me vendo. Ela ainda não Uhum. consegue diferenciar eu do outro. Então, quando ela começa a dizer não para tudo, não faço isso, não quero aquilo, não quero aquilo outro, ela está, na verdade, exercitando essa diferenciação e essa a gente tem que celebrar. Então, a criança Uhum. vai usar o não, tomara que ela use esse não, porque senão tem um monte de consequências desastrosas para o desenvolvimento da psique dessa criança. Uhum. Mas eu não preciso reagir ao não da criança. Então, eu digo, é hora do banho, tem um sabonete novo, cheiro de não sei quem, quem vai ficar tomar banho primeiro. A gente tem que melhorar o marketing das coisas também, né? Porque aí a Uhum. gente, não, porque agora você tem que tomar banho. É a mesma coisa que você entrar numa loja de chocolate e eles dizem, agora você vai comer esse chocolate aqui. Eu vou dizer, peraí, eu não sei, agora eu já não sei mais se eu quero comer chocolate. Se eu tiver que comer, eu não. Então, a Sim. gente faz um péssimo marketing da rotina. A gente acha que cara Uhum. feia vai movimentar a rotina. Em geral, não, ela trava, né? É que nem rodar carro com o freio de mão puxado. Agora, se eu anuncio o banho como uou, né? E quem é o dinossauro que vai para o banho hoje, né? Então, vamos melhorar o marketing, torna as coisas mais leves. A outra é, a criança diz, não quero tomar banho. Eu digo, ah, sabe o que? Eu já coloquei o seu patinho lá. E se não, e eu acho que ele está lá aproveitando aquela água sozinho lá. Ele vai usar toda a água e você vai ficar fedido e ele vai ficar cheiroso. Ou sei lá. E tem criança que o jogo do contrário funciona, né? E hoje eu vou tomar banho, mas você, ou seu irmão vai tomar banho, mas você hoje não toma banho. Ah, peraí, claro que eu vou tomar banho, né? Então depende da criança, depende da ocasião. Mas essas são Sim. algumas ideias. Para criança maior, É, que é quando o a gente. caso dele, Ania, tem 10 anos. Isso. Então, eu talvez perguntaria assim, mas me conta, você não quer tomar banho ou só não quer tomar banho agora? Ou qual é o melhor horário para você tomar banho? Na medida que a criança cresce, a gente pode ter cada. Eu acho que a gente sempre deveria ter conversas respeitosas, certo? Uhum. Mas na medida que a criança cresce, a gente mais e mais pode tentar acolher e entender o que está acontecendo, né? Às Uhum. vezes a criança só diz, eu não gosto que me mandem. Ou, né, eu não gosto porque, sei lá, eu não gosto porque a água aqui em casa, o chuveiro não esquenta. Às vezes as crianças têm umas informações que são bastante lógicas e se fosse um adulto falando a mesma coisa, a gente diria, ok, tranquilo, né? Vamos Uhum. resolver isso, né? Sim.
E às vezes, eu lembro de uma mãe que dizia, ai, eu não consigo fazer meu filho fechar a tampa do vaso, né? Digo, mas você já explicou por que é importante fechar a tampa do vaso? Explicar a ciência mesmo, entendeu? Uhum. Bactéria, cheiro, e aí vai. Então, Sim. é, se, sei lá, se as noções de Feng Shui fizerem sentido, você pode dizer, ó, no Feng Shui isso Sim. aqui. Mas, enfim, o que fizer sentido para você e sua família, mas Uhum. considere a possibilidade, ou às vezes eu digo, olha, nessa casa moramos todos nós, é importante, eu quero que você se sinta bem aqui, e eu Uhum. também quero, eu também preciso me sentir bem aqui, é importante. Então, como é que a gente pode chegar a um acordo aqui para que você fique bem e eu fique bem também? Porque Uhum. eu, por exemplo, eu não fico bem se o tampo do vaso está aberto, por exemplo, né? Ou Exato. realmente eu não acho saudável, eu acho que relaxa, toma banho, é gostoso. Eu gosto de lhe dar aquele abraço gostoso antes de dormir. E eu quero cheirinho de criança limpa, né? É isso. Então, é, marketing, perguntar e ouvir, né? E às vezes dá duas opções. Essa é uma coisa que às vezes resolve muita encrenca dentro de casa. Eu posso perguntar: Uhum. você quer tomar banho antes ou depois do jantar? Né? E se as duas opções são viáveis para mim, tipo, para mim importa que esteja limpo antes de deitar ou antes de ir para a escola, ou o que for, Uhum. eu posso oferecer duas opções que sejam aceitáveis e viáveis, né? Porque às vezes só o fato de alguém ter perguntado o que a gente prefere, Sim. já faz a gente se sentir respeitado. E se eu sou tratada com respeito, a tendência é eu querer tratar outra pessoa com respeito também, Sim. né? Eu pensei isso, né? Às vezes só o fato dele também, da criança perceber que é ele que está escolhendo, né? Porque se for a questão, eu não quero ser mandado, já E isso, já vai resolver por aí, né? A Renata está exato. dizendo, no caso, a minha se encaixa nesse caso. Ela é bem do contra. Dicas para as crianças nesse perfil, porque mesmo quando eu finjo que estou do contra, ela percebe e mesmo assim ela não faz. É inteligente essa. Então. Às vezes as nossas estratégias ficam batidas, a gente tem que criar novas, né? Eu Exatamente. diria uma criança que está sendo muito do contra, talvez precise de uma outra conversa um pouquinho mais profunda, né? O que será que está tornando tão necessário se posicionar do contra com tanta frequência, né? E Uhum. aí talvez haja alguma outra necessidade da criança que não está atendida. Só um pouquinho de ar. Eu preciso de um gole d'água. Vai lá. Então, eu costumo dizer que tentar entender as necessidades de uma criança e de um adulto, qualquer pessoa com quem a gente esteja se relacionando e essa relação está difícil, em geral tem alguma necessidade que não está sendo atendida. E necessidade é algo honesto. Né? Tá. Nenhuma criança precisa. iPhone novo não é necessidade, tá? Tá. Brinquedo novo também não é necessidade. Mas afeto é necessidade, atenção é necessidade, segurança é necessidade, alimento, nutrição, né? Hidratação, movimento, essas são necessidades. Uhum. Então, o que tem acontecido com uma certa frequência, em especial nos tempos de pandemia, é que as crianças ficaram muito trancadas em casa, com Uhum. poucas oportunidades de movimentação ao ar livre, né? De correr, brincar, pular, virar cambalhota. E a falta de movimento é algo que cria muita irritação. É energia acumulada, Sim. né? Tente colocar uma criança, tente fazer a rotina noturna com uma criança que passou 2 horas correndo lá fora e uma criança que passou a tarde inteira na frente da televisão. A diferença Então, é absurda, ao menos nas que moram lá em casa era, quando eram pequenas. com Então, certeza. assim, eu realmente fazia muito esforço para que elas tivessem pelo menos 1 hora e meia em cada período da manhã e da tarde de movimentação mesmo, porque Uhum. senão o mau humor ia ser muito chato. Perfeito. Então, essa seria uma dica que eu Uhum. daria. Observe quanto de movimento
e de brincar livre que essa criança está tendo. Brincar livre não é aula de natação, não é uma atividade dirigida por um adulto, é poder fazer o que a imaginação propuser. Né? Exatamente. Eu acho que Isso faz uma diferença enorme. o que você está trazendo é perfeito, assim, pelo que eu observo, né, conversando com pessoas que têm não só crianças, mas os adolescentes. Às vezes a gente, e eu queria acrescentar que às vezes, Anne, a gente esquece que o filho, a filha, é uma outra pessoa, né? Apesar de que é um desejo, né? A gente tem que lidar com o nosso desejo, porque a gente quer muito aquele filho, aquela filha. Ok, uma coisa é o meu desejo, outra coisa é quem é o outro. E muitas vezes, eu acho que na maioria das vezes, né? Eles são outras pessoas diferentes. E aí, muitos conflitos, né? Não sei se você percebe isso, mas às vezes muitos conflitos entram porque eu fico olhando para aquele adolescente ou aquela criança e não estou reconhecendo aquilo que eu idealizei. E que cada um é um e tem todo o direito de poder ser aquilo que é, não é? Sim. Ou viajei muito? Não, total. São duas situações que eu observo que causam muita dor ou muita angústia em pais. Ou se o filho é muito parecido, principalmente naquilo que a gente vê como os nossos defeitos, vê isso o filho repetindo, ou uma dificuldade que eu tive na minha infância e vejo a criança sofrendo com a mesma coisa. Essa é uma coisa que causa muita angústia. E aí também vale lembrar que essa é uma outra criança vivendo uma outra vida, com uma nova situação, um novo tempo, e não significa porque ela tem aquela dificuldade que a história dela vai ser igual, né? E de preferência a gente pode usar até a nossa empatia para tomar, não repetir a mesma coisa, né? Não repetir o que fizeram, que a gente sabe que não fizeram de legal com a gente. E a outra, sim, é isso, é entender que na medida, principalmente na medida que eles crescem, que eles vão ter desejos diferentes, vão fazer escolhas diferentes, e a gente tende a ter muito medo das escolhas que são diferentes das nossas, né? Eu confesso que os primeiros piercings e tatuagens me deixaram bem mal. E aceitar e entender que a estética da nova geração é diferente, outra, né? Eles acham coisas bonitas que eu não acho, e que farão muitas escolhas que eu, a princípio, não faria. Mas quem disse que eu fiz as melhores escolhas? Eu fiz aquelas que eu achei que eu dei conta, né? Enfim. Então, sim, reconhecer o que a gente chama de alteridade, né? Que o outro é uma outra pessoa. E a gente teria fracassado se tivéssemos só criado cópias nossas, né? Os nossos filhos, assim como nós, eu acho que temos também a responsabilidade de irmos além de onde nossos pais conseguiram nos levar, né? Também os nossos filhos irão além. E para isso eles vão ter que descartar algumas coisas que para nós foram cruciais, né? Com certeza. O Leandro e vai dar tudo certo. E vai dar tudo certo. Com certeza, com certeza. Primeiro eu queria dar uma notícia muito triste, que já faz 44 minutos que a gente está conversando, parece que só 5. A gente ainda tem um tempinho, mas eu tô aqui, ó, de olho. Sim. O Leandro tá falando que ele acha que tem a ver o fato de ter ficado isolado 1 ano e meio, né? Que às vezes dá preguiça. E ele diz, e sobre os hábitos que eles trazem de fora? Por exemplo, aqui em casa não falamos palavrão, mas o Pedro vem falando por causa dos amigos. Aí essa geração e vai ficar pior, viu, Leandro? Eu sinto muito, mas o meu prognóstico é que vai ficar pior. Quando chega na adolescência, tem um período que parece que eles usam palavrão como a gente usa vírgula, né? Não tem esse significado pesado que a gente tem, né? Agora, tem algumas coisas que às vezes... Gente, eu preciso de mais água. Eu acho que eu atendi a tarde toda e gastei a minha garganta aqui. Fica tranquila.
Então, quando crianças pequenas usam palavrão, e às vezes elas, na maioria das vezes, elas nem entendem o significado do palavrão. Aí eu, na verdade, recomendo fazer o que a gente chamaria de dessensibilização sistemática, porque a criança pequena que usa palavrão, ela não tem ideia do que é aquilo, se ela está dizendo puta ou coisa assim. Ela não sabe o que é sexo pago, obviamente, né? Então, ele, na verdade, a criança está usando aquilo porque é uma palavra que causa impacto e ela sente que ela tem poder. Quando ela fala aquela palavra, todo mundo treme e fica aí. Ou dá risada, né? Quantas vezes os adultos dão risada e depois não querem que a criança repita, sendo que a risada, em geral, é uma recompensa. Então, às vezes, para essa criança, essa é uma história que eu vi acontecer na minha infância. Um dos meus irmãos descobriu essa palavra, né, PUTA, e passou a usar, e aquilo era um poder danado. E minha mãe, que sempre foi uma educadora muito sábia, ela pegou aquele garotinho, eu vejo essa cena até hoje, levou, nós morávamos numa chácara, então levou para uma parte de matinha que tinha assim, e fez ele gritar essa palavra a plenos pulmões durante meia hora até ficar rouco. E aí, depois disso, perdeu a graça, porque ao invés de ser a palavra proibida, virou uma palavra que, se ele falasse, ele ia ter que falar 100 vezes. Então, virou castigo, entendeu? Isso funciona muito bem para crianças. Já tem algumas famílias que diziam: meu filho, sei lá, de 2 anos, ele cospe nas pessoas. É super desagradável. Digo, cuspiu uma vez, ele vai ter que ir lá no quintal e até regar a roseira, entendeu? Então, propor um tiro ao alvo. Então, ele quer cuspir, então é cuspir na pia, enfim. Agora, do adolescente, eu diria que a gente pode talvez conversar, que a gente entende que ele quer a aprovação dos seus pares, né? Com 10, 11 anos já estamos entrando na adolescência, e a aprovação dos pares é muito mais importante que a aprovação dos pais. Sim. Então, a gente acolher isso, entender isso, talvez, né? E aí, talvez combinar que tá ok, não vou me meter no que você fala lá fora, mas aqui, realmente, aqui em casa, a gente não vai fazer isso, entendeu? Exato. Só porque faz parte de como a gente faz. E se você tiver com muita vontade de fazer isso, você pode ir lá no seu quarto e gritar dentro do armário, combinado? É isso. Porque eu acho que já tem idade para ter esse tipo de conversa, como você falou, né? Que é coisas assim. Bom, a gente até fala, se eu vou no estádio de futebol, posso falar, eu falo, porque lá faz parte daquele contexto, né? Agora, aqui cultura, nesse né? nosso Aquela contexto, cultura, né? Aqui é outro contexto, né? A Daniela sobre isso está até dizendo, ó, acredito que o palavrão entre adolescentes é uma forma de integração ao grupo. Acredito que o importante é que eles tenham discernimento, ou seja, perceber que aquilo que é dito está dentro de um contexto, né? Legal. Eu digo, olha, gente, em casa da vovó não, tá? Porque lá é outro contexto. Porque eu digo por respeito a ela, porque aí a gente pode, tipo, eu quero respeitar você, entendo o que você está passando como adolescente, mas lá a gente vai respeitar ela não ficaria confortável com isso, né? Perfeito. Então, porque tipo assim, lidar com essas questões dessa forma respeitosa e entender o ponto de vista do adolescente, que eu tenho que saber falar palavrão, porque senão eu vou ser o babaca da turma, entendeu? Eu não quero ficar por baixo. Entender isso, ter espaço para isso, é ali que a gente vai estabelecendo as bases para as conversas mais difíceis e mais delicadas, que a gente quer que eles confiem em nós, que eles venham até nós. Quando eles tiverem problemas, eles podem se meter em enrascadas sérias. Se eles não confiarem em nós para discutir sobre isso, eles vão conversar com outras pessoas, ou vão esconder de nós. Então, as bases dessa confiança que a gente quer que eles tenham em nós na adolescência, a gente vai construindo ao longo da infância, né? Não adianta estabelecer uma relação autoritária de cima para baixo na infância e depois querer que eles tenham todas as conversas e se abram para a gente na adolescência. Isso não é assim que funciona. Né? Com certeza. A gente constrói essa relação de confiança desde muito cedo. Legal. Então, eu acho que sempre acolher, seja lá o que for que está acontecendo, e se mostrar disposto a falar sobre isso de uma forma respeitosa, eu acho que dá para resolver um bocado de coisa desse jeito.
Com Talvez certeza. não tudo, mas um bocado de coisa dá. Aham. Olha, tem alguém aqui. O nome que está escrito é Migoslav. Não conheço. Diz, aqui na Bélgica são 1h20. Valeu a pena ficar acordado para acompanhar a live. Ah, que Bom, demais! Gostei. Pode continuar acompanhando a gente aqui. E depois prazer. também. Que legal! Ania, a gente tem pouco tempo, mas ainda Sim, estou aqui de olho. Eu queria que, primeiro que assim, as pessoas que estiverem ouvindo a gente e quiserem entrar em contato com você, agora elas já sabem, é só clicar aqui em cima no seu perfil, na live do Instagram e te mandar um direct, enfim, para estabelecer um contato. Agora, eu sei que também você tem uma página, você tem um site e tem um trabalho, é um curso para pais? isso, Como é que é? estamos um programa, né? Um programa para pais, tá? Chamado Jornada Mães e Pais Confiantes, que é um programa com uma duração de 12 semanas, onde eu compartilho algumas dessas informações que eu compartilhei aqui, algumas estratégias e ferramentas. E é um espaço onde espero, né, acolher esses pais e mães tão bem intencionados, que já têm tanto amor, não lhes falta amor, mas que às Uhum. vezes sentem que lhes faltam ferramentas mesmo para lidar com essa nova geração e com esses filhos preciosos que a vida confiou a eles, né? Então, para ter mais informações sobre a jornada Mães e Pais Confiantes, você pode ter uma página chamada www Mães e Pais Confiantes, tem as informações estão lá, e também tem um espaço onde você pode colocar o seu e-mail para a gente avisar quando começar a próxima turma. No momento, a previsão é que aconteça só em fevereiro do ano que vem. Eu tive umas questões familiares para cuidar esse semestre, Uhum. e então só no ano que vem, tá? Mas Legal. como as inscrições ficam abertas num período muito curto, se isso lhe interessar, eu sugiro que você visite a página. Aí eu sugiro você colocar o seu nome na lista de espera, porque aí você tem certeza que você será avisado, tá? E Legal. lá também você pode ler um pouquinho sobre o que dizem outras pessoas que participaram. Eu vi 2 nomes de pessoas que Então, participaram de aqui, grupos da ó, jornada até hoje à noite. a É, Daniela e a Patrícia a colocaram. Foi Patrícia, um marco na minha vida, transformou minha vida. Que legal! então, 2 pessoas muito queridas, e que aí, quando eu faço lives, em geral, elas dão um oi por aqui, e outras pessoas também, mas eu Aham. vi que elas passaram por aqui. E uma forma enfim, a minha página, né, no Instagram, o @mães e pais confiantes, eu posto coisas lá, às vezes mais longas, outras mais curtas, mas a intenção é apoiar esses pais bem intencionados e que querem ser firmes e amorosos, para que eles consigam realizar essa missão da melhor maneira possível, porque eu acho que o planeta inteiro, o mundo inteiro ganha com pessoas, com famílias, com crianças felizes, com famílias felizes, e que se serão Muito certamente legal. melhores cidadãos também, né? É muito legal, Ania. E a Daniela tá falando aí que ela tá esperando uma jornada sobre adolescentes. Ok, sim, eu tenho algumas pessoas esperando essa, sim. Legal. Porque as questões são muito voltadas, né? Muito legal. Sim, sim, sim. E a pandemia foi especialmente dolorosa para os adolescentes, né? Que Uhum. justamente têm uma necessidade tão grande de estar com seus pares, e foram, em grande medida, privados disso. Então, sem dúvida, não foi fácil para essa turma, e não foi fácil para os pais dessa turma. Com Eu tenho certeza. recebido muitas solicitações de escolas para conversas com pais de adolescentes Uhum. da faculdade. Maravilha. Bem desafiador, mas se Deus Querida, quiser, estamos saindo, estamos de saída dessa pandemia, se Deus quiser, em breve, né? se Deus quiser, Tá se bom? Deus quiser. Eu queria agradecer muito e muito, muito, né? Se eu já estava. Se o nosso primeiro bate-papo já foi encantador, agora deu match, né? Na amizade, deu match. O Muito 50 minutos é obrigada. muito pouco para a gente conversar, mas a ideia é que as pessoas possam também
te procurar, enfim, porque às vezes precisa ter um olhar específico para aquela família, não é? Específico para Isso. aquela criança, enfim. Isso, aí elas podem me achar o meu site é www.aniacampo, do jeito que se escreve aí.com. Mas está lá no meu Instagram, tem também lá a tal da Linktree com todos os links lá. E aí, inclusive, para quem, né, quiser saber um pouquinho mais sobre o meu trabalho de consultório, né, para atendimentos individuais, tem informações lá no site, tá bom? Perfeito. Gratidão pela oportunidade de estar aí com Isso. a sua tribo, Ana, e eu digo, sem dúvida, os educadores, eu sou uma grande admiradora de quem, e muito grata a cada Uhum. um que aceitou, escolheu essa tarefa tão desafiadora, tão complexa e tão, tão importante. O meu sonho, uma das minhas utopias, que nós em breve sejamos um país que paga, mas assim, maravilhosamente aos professores, que eles tenham tudo isso Com reconhecido e certeza. apoiado também financeiramente. É o meu desejo. É Espero o que meu essa seja a também. próxima revolução. Tá bom? Obrigada, Então, querida. Pessoal que obrigada também. acompanhou, muito, muito, muito obrigada. Segunda-feira que vem tem mais. Beijo, Um beijo. querida. Tchau, tchau.